Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o nosso curso VBA para iniciantes. Neste módulo 1, trataremos exclusivamente sobre macros. As videoaulas desse curso são compatíveis com a versão 2007 e 2010 do Excel. Na videoaula 1, que é essa aula que iremos assistir em seguida, falaremos sobre ativação da guia desenvolvedor. Vamos falar também sobre segurança de macro, armazenamento de macros, vamos gravar também algumas macros simples e vamos executá-las em seguida. Na videoaula 2, vamos acessar o VBA em si, falar um pouco sobre módulos, iremos também editar algumas macros, vamos criar uma macro diretamente no VBA e vamos gerar uma macro que gera uma tabela. Na videoaula 3, a gente continua falando sobre edição de macros, falaremos também sobre os comentários em macros, referências relativas e também iremos demonstrar algumas macros gravadas na pasta de trabalho pessoal de macros. Está aí o meu contato, o site onde você adquire esse módulo completo, o e-mail e, se alguém tiver alguma dúvida, também tem meu MSN à disposição. Vamos ao curso. Bom pessoal, como primeiro passo do nosso módulo, nós iremos habilitar a guia desenvolvedor no Excel 2007 e também vamos habilitar essa guia no Excel 2010. Clicamos aqui no botão do Office, em seguida em opções do Excel, mais usados, e aqui nós clicamos em mostrar guia desenvolvedor na faixa de opções. Então esse é o primeiro passo. Notem que a guia desenvolvedor foi habilitada e no decorrer do curso iremos mostrar como essa guia funciona, quais as funcionalidades da mesma. Vamos também habilitá-la no Excel 2010. Nesse caso é um pouquinho diferente, tá? Nós temos que clicar aqui com o botão direito na barra de ferramentas, personalizar a faixa de opções e em seguida clicar em desenvolvedor. Então aqui nós habilitamos a guia desenvolvedor no Excel 2010. O próximo passo que nós iremos tratar é sobre segurança de macro. Com relação à segurança de macro, é importante sabermos que macros podem conter vírus, ou seja, pode haver desenvolvedores que gerem macros para danificar planilhas, para deletar arquivos. Então é muito importante que conheçamos a parte de segurança da macro. Então você não deve abrir arquivos desconhecidos. É melhor você ver a macro primeiro, o que ela faz, porque você pode estar trazendo ou habilitando um problema no teu computador. Bom, vamos então aqui checar a segurança de macro habilitada nessa planilha. Então a gente acessa a guia desenvolvedor, clica no ícone segurança de macro. Por padrão, o Excel já traz aqui habilitada ou marcada a opção desabilitar todos os macros com notificação. Significa que ele não irá rodar a macro quando você abrir o arquivo e irá te notificar, perguntando se você deseja rodar a macro ou não. Isso porque, pessoal, alguns arquivos, algumas macros são configuradas para rodar no momento que você abre a planilha. Ou seja, se você deixar rodar direto e for um vírus ou alguma programação que irá deletar arquivos, por exemplo, do teu computador, com essa opção marcada, você poderá não habilitar aquela macro, ou seja, fazer com que ela não rode. Já a primeira opção, que é desabilitar todas as macros sem notificação, você não conseguirá rodar macro nenhuma no seu Excel. Ou seja, ele irá desabilitar todas as macros e não irá te notificar. É muito importante vocês conhecerem este item, porque se você desenvolver um programa ou desenvolver uma macro e enviar para o seu chefe, por exemplo, ou para algum cliente, e esse destinatário receber esse arquivo e te falar que não está conseguindo rodar ou que não funciona,
pode ser que o computador dele esteja com essa configuração aqui. Então, essa configuração simplesmente desabilita todas as macros e ela não roda corretamente no computador do usuário. Essa opção, então, desabilita as macros, porém notifica. Pergunta se você quer habilitá-la ou não. Irei mostrar um exemplo de uma planilha com essa configuração, que é a configuração padrão do Office hoje. Aqui nós temos a opção de desabilitar todas as macros, exceto as digitalmente assinadas. Ou seja, se a macro estiver com algum certificado digital, ela irá rodar sem avisar. Poucos programadores possuem essa certificação digital e algumas empresas que produzem planilhas também podem possuir esse certificado. Ou seja, é segura a macro desses programadores. E aqui nós temos a última opção, que seria habilitar todas as macros. Não é recomendado, o próprio Excel ou a própria Microsoft não recomenda que essa opção seja marcada. Por quê? Porque quando você abrir o arquivo, ele irá executar as macros sem notificação. Ou seja, se alguém te mandar algum arquivo que irá prejudicar o seu computador, no momento que você clicar nesse arquivo, a macro irá rodar sem notificação. Então você pode perder alguns arquivos ou programas. Então vamos marcar aqui a opção desabilitar todas as macros com notificação. Vamos dar um OK, que é a opção padrão. E agora eu irei abrir aqui um arquivo que tem macro, para vocês verem como funciona essa questão da notificação. Eu estou abrindo um programa que eu desenvolvi em VBA. Notem que o aviso de segurança está aqui. As macros foram desabilitadas, então eu tenho a opção aqui de habilitar a macro ou não. Nesse caso, como é um arquivo que eu fiz, eu tenho confiança, não é nenhuma macro maliciosa, eu vou habilitá-la. Notem que essa planilha ou esse programa está programado para rodar assim que o usuário abre o arquivo. Bom, esse é um programa desenvolvido em VBA e ele foi habilitado, ou seja, as macros rodam normalmente porque eu, como usuário, autorizei que ela rodasse. Vamos fechar aqui. E voltamos então ao Excel. Com relação à segurança de macro, é isso. Bom, pessoal, então vamos pôr a mão na massa, vamos gravar uma macro bem simples, porém ela é bastante utilizada por vários usuários aí. Primeiramente, nós temos a opção aqui, o botão de gravar macro na aba desenvolvedor. E também temos um atalho aqui no Excel, no rodapé do Excel, que você pode também gravar essa macro por aqui. Dá início à gravação dessa macro por aqui. Lembrando que a macro grava toda e qualquer ação que você faça no Excel. Ela irá gravar e você irá executar essa macro então em seguida. E o Excel irá repetir todas as ações desenvolvidas no momento em que estava sendo gravada a macro. Então, vamos gravar uma macro aqui. Primeiramente, tem que se dar um nome à macro. Vamos colocar aqui teste. Não pode haver espaço no nome, eu não posso colocar aqui, por exemplo, teste espaço 1. O Excel não aceita, tem que ser teste 1 logo em seguida. Podemos optar por uma tecla de atalho para executar essa macro. Vou colocar aqui Ctrl Shift T. Onde armazenar essa macro, ou seja, aonde eu devo armazenar a macro que estou gerando agora. Nós temos três opções: pasta de trabalho pessoal de macros, nova pasta de trabalho e esta pasta de trabalho. É muito importante vocês conhecerem o conceito desta opção. A primeira opção, pasta de trabalho pessoal de macros, a macro não fica gravada no arquivo que você está trabalhando. Ela fica armazenada no teu computador em uma pasta especial
de gravação de macro. Ou seja, se você gravar a macro em um arquivo e enviar esse arquivo para um cliente, ou para seu chefe, ou para um colega de trabalho, essa macro não irá rodar na máquina de outro usuário. Por quê? Porque ela está gravada no teu computador. Nova pasta de trabalho, grava a macro em um novo arquivo. Essa opção é pouco usada atualmente. E esta pasta de trabalho significa que você irá gravar a macro e ela ficará armazenada nesta planilha. Ou seja, se você enviar isso para frente, essa planilha para um cliente, um prestador de serviço, a macro vai junto e ele conseguirá executá-la normalmente em seu computador. Aqui nós temos a descrição onde você poderá colocar o que essa macro faz. No caso aqui, essa macro simplesmente irá ativar a planilha 3, a plan 3, e selecionar a célula B1. Como eu disse, é uma macro bem simples. Vou dar um OK então. Bom, então agora tudo que eu estiver fazendo nesse momento, o Excel está gravando. Notem que a opção muda para parar a gravação. Então eu vou selecionar a plan 3, clicar na célula A1 e parar a gravação. Pronto, nossa macro está gravada. Nós podemos então executá-la. Vou voltar aqui para plan 2, clicar no atalho que nós colocamos lá, que é Ctrl Shift T. Notem o que aconteceu. A plan 3 foi ativada e a célula 1 foi selecionada. Há outras maneiras de executar essa macro. Então vamos aqui na guia desenvolvedor. Vamos escolher um controle aqui de formulário. Vamos escolher um botão. Vamos configurá-lo aqui. Notem que quando eu colo o botão, ele já abre as macros disponíveis para serem atribuídas. Nós iremos atribuir a este botão a macro teste1, que está gravada em esta pasta de trabalho. Clicamos em OK. Eu vou renomear essa informação aqui, vou colocar plan 3, clicar fora, né? Então toda vez que eu clicar nesse botão, a plan 3 será selecionada e a célula A1. Isso é muito utilizado, pessoal, quando o usuário quer fazer algum menu. Então ele cria vários botões. Vou fazer uma cópia aqui. E vai atribuindo as macros aos botões. Ele vai gravando o macro e vai atribuindo. Por exemplo, aqui, ó, vamos criar mais uma plan aqui, a plan 4. E vamos então renomear esse controle aqui para plan 4. E vamos então gravar uma nova macro. Macro teste 2. Não vou colocar tecla de detalhe nesse momento. Ativa plan 4. OK. Clicamos então na plan 4, selecionamos a célula A1 e paramos a gravação. Então nós voltamos aqui e atribuímos então, atribuir macro, teste 2, OK. Automaticamente esse botão está vinculado àquela macro e irá executar a ação. Para esta primeira aula é só isso. Nós temos aqui alguns controles personalizados, então na próxima aula eu vou mostrar como funciona, como gravar as macros para esses controles e iremos aprofundar um pouco mais em macros, vamos entender como funciona, como é possível editá-la, vamos acessar aqui o VBA em si no Excel. Então vamos dar uma aprofundada nos próximos vídeos no quesito macro. Por enquanto é isso, forte abraço, até a próxima.